Annyeonghaseyo, 여러분! Sejam bem-vindos ao KyopoCast, o podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil contada pelos protagonistas dela. E hoje estou aqui com o Michel. Muito obrigado, Michel, por topar aqui com a gente do KyopoCast. Obrigado. Michel, por favor, faça a sua autoapresentação, seu 자기소개, basicamente para o pessoal saber quem é você e tentar ter uma ideia sobre o que a gente vai conversar hoje. Tranquilo. Meu nome é Michel Ko. Atualmente eu sou professor na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu também sou um dentista, mas também com doutorado em microbiologia. Então, sou dentista-cientista. Atualmente, como disse anteriormente, sou professor e também eu sou fundador e diretor de um centro de inovação na Universidade de Pensilvânia, onde a gente combina a odontologia com a engenharia. Então, nós estamos trabalhando com vários projetos aí para tentar inovar a área de pesquisa e também a área de aplicação clínica, trazendo a engenharia para a odontologia. Estamos falando com um engenheiro de dentes, então, basicamente. Vamos falar de dentaduras hoje? Será? Tô brincando. Depois da sua autoapresentação, eu costumo ler uma pesquisa onde tem as coisas que eu consigo achar de você na internet. E aí, o que tiver errado, você me corrige, tá bom? Não precisa ficar constrangido, tipo, vou deixar passar. Pode corrigir tudo. Filho de imigrantes coreanos, Michel nasceu na Alemanha, mas aos 5 anos de idade mudou com a sua família para o Brasil, onde cresceu, fez amigos, estudou e virou cidadão brasileiro. Formou-se em odontologia, especialista em saúde bucal, com mestrado e doutorado pela Unicamp. Em 1999, Michel agarra a possibilidade de fazer pós-doutorado no Centro Médico da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e acabou ficando por lá de vez. E foi em Rochester também que nasceu seu filho, Lucas, que recentemente participou da delegação olímpica brasileira dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que aconteceu em Gangwon, na Coreia. É isso? Perfeito. Tem uma matéria muito boa no site do Comitê Olímpico, né? E foi lá que era só copiar e colar aqui, na verdade. Então, estamos falando com o Michel, que nasceu na Alemanha. É uma imigração antiga, né? Dos coreanos para a Alemanha. Sim. Era uma migração mais técnica, eu acho, né? Os seus pais, eles têm alguma formação um pouco mais assim. Eles não foram lá fazer chansa, não foram lá vender coisa. Eles foram com algum trabalho já. Foi. A minha mãe, ela foi para trabalhar com enfermagem. Tá. Ela era católica. Ela estava no seminário para se tornar freira. Para se tornar freira. Pois é. Aí ela foi para a Alemanha. Na época, houve um intercâmbio entre a Coreia e a Alemanha. E muitas noviças, vamos dizer assim, iam para o Brasil, né? Desculpa, para a Alemanha. Para trabalhar, e ela foi, acho que foi com 16 anos, bem novinha, mas também com o intuito de aprender enfermagem. Tá. Então ela ficou. E o meu pai naquela época, obviamente, Coreia realmente era uma época difícil, então meu pai foi lá trabalhar nas minas, né? Eles se conheceram na Alemanha? Foram na Alemanha. Eu já ouvi falar do pessoal que foi trabalhar em Minas lá na Alemanha. E nessa época ele acabou também indo na universidade lá para aprender engenharia. Então, ele aprendeu engenharia eletrônica. Ele chegou a se formar lá? Eu acho que sim. E aí eles se conheceram lá, casaram. Você nasceu lá? Eu nasci na Alemanha. O meu irmão, o Daniel, que é padre atualmente, aqui em São Paulo, também nasceu na Alemanha. Também nasceu na Alemanha. Isso. E aí de lá vocês vieram pro Brasil. Foi. Você tem lembrança da Alemanha? Eu tenho muito vaga, né? Eu me lembro, uma lembrança muito vívida, eu descendo de trenó. Em neve, acho que eu me machuquei. Eu me lembro que a lembrança... Por isso que caí, lembra. Foi um trauma, né? Tá. Então, você lembra um pouco dessa memória que eu tenho acho que eu me caí e me machuquei um pouquinho, né? Mas foi uma lembrança de neve que eu tive da Alemanha. Mas não foi uma lembrança tão traumática porque você permitiu que o seu filho praticasse esportes de inverno. Exatamente. Né? Pois é. Tem razão. Então, assim, aí veio pro Brasil com 5 anos, aí cresceu, estudou aqui. Sim. E aí resolveu estudar odontologia porque antigamente dentista era coisa de rico, né? Pois é. Na verdade, eu gostava de engenharia. Tá. Meu pai também, né? Engenheiro também, eletrônica, mas na época, realmente dentista era uma profissão que... uma profissão quase garantida, que você teria uma boa renda. Boa renda, ter um conforto, né?
sendo filho de imigrantes, né? Então, isso é uma coisa muito importante para nós e para a família também. E o jeito que meus pais me convenceram é quando eu encontrei com um ortodontista. Na época, ele falou para mim, olha, ortodontia é quase como uma engenharia dentro da boca, entendeu? Mas enfim, aí eu acabei caindo na conversa e acabei entrando na odontologia, o que na realidade foi muito bom, eu gostei muito. Teu pai achava melhor você ser dentista do que engenheiro? Sim, na época, engenharia não era um emprego assim de muito de renda alta, então, dentista realmente era uma profissão que tinha essa imagem, pelo menos, de que você teria sucesso financeiro, né? E etc. Entendi. Mas, E aí você faz faculdade, imaginando que ia começar a cuidar do sorriso das pessoas, mas resolveu seguir um lado mais acadêmico, né? Você não parou de estudar, fez a faculdade, fez doutorado, pós-doutorado. Foi. Eu acho que teve dois momentos que realmente me ajudaram a tentar escolher a carreira acadêmica. O primeiro momento é que quando eu comecei a estudar a parte de bioquímica, inclusive, a parte de ciências básicas na odontologia, eu realmente me apaixonei pela arte da pesquisa. Realmente tentar descobrir alguma coisa nova, uma aplicação nova. E o segundo ponto é que eu fiz muito trabalho voluntário. A gente tinha um grupo coreano aqui de dentistas e médicos que faziam um trabalho nas favelas aqui. E era um trabalho de voluntariado, né? Para ajudar as pessoas mais carentes. E lá eu descobri, ou pelo menos eu observei a necessidade de procurar soluções novas para resolver as doenças bucais. Que, como eu e você, nós temos acesso à odontologia, né? Mas as pessoas mais carentes, eles não têm. Então, me passou na minha cabeça, será que eu posso desenvolver alguma coisa que seja mais efetiva, que possa dar maior acesso para essas pessoas? Então, uniu o motivo mais de eu gostar de pesquisa, me apaixonar pela ideia de descobrir coisas novas, com a possibilidade de dar uma ajuda social para as pessoas que realmente precisem de melhorar a saúde bucal. Então, acho que a união dessas dois conceitos, essas duas filosofias, vamos dizer assim, me ajudou realmente a me... Mas tem jeito mais barato de cuidar da saúde bucal do que escovando os dentes? Pois é. Isso já não resolve? ou é justamente uma coisa que talvez escovar os dentes seja mais preventivo e não, na verdade, corretivo, né? E sim. A ideia era focar talvez mais, mesmo escovando, mesmo não resolvendo, como que podemos tratar na boca? Ou tentar melhorar, talvez, o acesso à saúde pública, né? Ou tentar criar uma nova tecnologia que possa realmente facilitar, né, o controle da saúde bucal. Então, tentar melhorar a escova de dente, a pasta de dente, né, estão... Na realidade, a escova de dente foi inventada quase 3.000 anos atrás, né? Então, você vê que não mudou muito. Então, você vê que realmente você vê a história, não apenas no Brasil, mas especialmente nas pessoas mais carentes do mundo inteiro, não resolveu. Continua, né? Hoje nós temos quase 3,5 bilhões de pessoas com problemas de doenças bucais. Tá. Então você vê que a escova dental não resolveu. Não é uma questão de falta de educação, falta de prática. Sim. Então tem alguns outros problemas que estão causando isso, né? Então como eu vivenciei isso quando eu comecei, isso realmente me impulsionou. Acho que eu tenho que estudar mais. Eu tenho que entender mais por que certas pessoas desenvolvem mais doenças bucais que as outras. E, ao mesmo tempo, ganhando conhecimento, você consegue gerar novas maneiras, né? Novas estratégias para tentar resolver a doença bucal. Assim, se eu fosse um pouco mais leigo do que eu sou, você falando que Juninho engenharia e dentista, eu fico imaginando aqueles comerciais da Hora B com aquelas super escovas com mais cerdas, como se fosse essa questão. Mas fazendo a pesquisa, estudando um pouco o seu campo de estudo, é mais a ver com microbiologia. Sim. São duas coisas, né? A microbiologia, com o desenvolvimento da microbioma, a gente começa a descobrir mais quais são as bactérias que estão causando as doenças bucais, seja doenças da gengiva ou doenças cárie dental e câncer também, né? Câncer bucal, um grande problema também.
E os micro-organismos são agentes importantíssimos que causam essas doenças. Quando digo doenças bucais, são essas três, né, vamos dizer assim, né, a cárie dental, a doença periodontal e o câncer bucal. E o que nós temos descoberto é que os micro-organismos, não são bactérias. Hoje nós estamos sabendo que vírus são muito importantes, os fungos são realmente um outro problema muito grande. Uma coisa que nós não sabíamos naquela época, mas com o avanço da microbioma, nós sabemos que hoje os fungos também são componentes importantes da saúde bucal, que, aliás, causam muitos problemas, né? Isso daí surge da falta de higiene, alimento, ou também acaso? Não só problema de higiene bucal, mas também pessoas que têm certos problemas sistêmicos, né? Seja problemas imunes, por exemplo, tá. ou pessoas que têm diabetes, ou pessoas que têm problemas inflamatórios, têm uma suscetibilidade maior para essas doenças bucais. Academicamente, tem espaço, existe interesse na faculdade em investir em pesquisa para ponto de se fazer um mestrado e um doutorado aqui? Digo, na faculdade de odontologia, em geral? Em odontologia. Eu acho que tem, viu? Porque é a descoberta, né? Tipo, dar um exemplo bem simples, né? Com a microbioma, a gente nunca imaginava que um fungo, né? No caso do Candida albicans, que é um fungo, estaria associado com cárie em crianças, né? Tá. Então, por exemplo, crianças que têm sapinho, sabe que ele com a infecção de fungo, elas têm uma chance maior de desenvolver cárie quando forem mais adultos, ou quando forem crianças. Então, isso é uma descoberta que nunca aconteceria se não houvesse investimento em pesquisa. Isso foi uma descoberta nossa aqui no Brasil? Foi uma descoberta recente que nós fizemos com parceria com universidades brasileiras. Lá nos Estados Unidos, com parceria? Sim, com a Unicamp, no caso, com a Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Mas dá para ganhar dinheiro academicamente aqui no Brasil? Ou se você fez odontologia e for seguir carreira acadêmica é porque realmente gosta, é porque realmente está apaixonado por isso, e o caminho mais fácil seria vai fazer implante, que aí você vai ganhar mais dinheiro? Sim, a carreira acadêmica sempre é a paixão primeiro, né? Tá. Porque financeiramente, obviamente, trabalhando numa instituição, ou seja pública ou mesmo privada de ensino, não tem o mesmo tipo de ganho financeiro que você teria tendo uma clínica odontológica, né? Então, acho que o aspecto financeiro é menor. Entretanto, acho que dinheiro não é tudo, né? Acho que a paixão é importante, é fazer o que você gosta e fazer alguma coisa que você acha que cria um impacto na sociedade, né? Então, acho que a parte acadêmica te premia com isso. Tá. Que talvez não o seu lado financeiro, não tanto financeiro, mas o fato de que você está fazendo algo que você goste, que você tem paixão e que você acha que possa fazer uma diferença, né, na saúde bucal das pessoas. E como que o sujeito tem a oportunidade de fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos? É porque, assim, eu alcancei meu teto aqui, eu preciso de mais recursos para poder continuar pesquisando, então deixa eu pensar em ir fora? Ou foi um convite que surgiu, tipo, você estava se destacando aqui? Sim, foi ambos, né? Obviamente, eu trabalhei muito bem aqui, o professor Jaime Cury, que foi meu orientador lá na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, ele conhecia muitos colegas norte-americanos, né? Inclusive na Universidade de Rochester. E o professor Jaime, na época, falou para mim, Michel, acho que você agora, né, tem que tentar aumentar o nível da sua pesquisa com tecnologias que nós não tenhamos aqui, né? E isso surgiu uma oportunidade junto com a Universidade de Rochester. E eu estava me destacando aqui porque nós publicamos bastante trabalhos, eu fazia minhas apresentações, aí houve um interesse mútuo. Aí a Universidade de Rochester, o professor William Bowen, que conhecia o professor Jaime Cury, e me fez um convite, vamos lá, vamos ficar lá e a gente desenvolve o trabalho aqui, continua o seu trabalho que você começou aqui, a gente continua lá. E não hesitou, foi direto? Ou pensou do tipo, nossa, agora imigrar de novo? Pois é, eu amo o Brasil, né? Eu cresci aqui no Brasil, eu cresci aqui em São Paulo, mas na época também eu não tinha muitas oportunidades de emprego aqui, para ser um acadêmico. E nos Estados Unidos, realmente, em termos de oportunidades de trabalhar na parte acadêmica, é muito maior do que aqui. E as condições de trabalho também, né? A facilidade de você desenvolver pesquisa no exterior, especialmente nos Estados Unidos, é muito melhor do que aqui.
Então é como se foi que nem um jogador de futebol, né? Você se destaca aqui no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Vai para a Europa. O teu sonho é ir para a Europa, que é ali que tem as melhores condições, não é? De realmente aumentar, inclusive, melhorar ainda a sua técnica, o seu conhecimento, vamos dizer assim. É a mesma analogia, né? Então, realmente, os Estados Unidos é como se fosse a nossa Europa para pesquisadores. E acho que isso ainda é verdade hoje. Eu converso muito com meus colegas brasileiros aqui, ainda realmente os Estados Unidos, em termos de fazer pesquisa, é o país de ponta nessa área. Mas você foi pensando, eu vou ficar ou não? Eu vou lá, concluo meu doutorado e eu amo o Brasil, eu volto para o Brasil. Essa era a minha ideia. Então, eu vou lá, eu vou fazer uns 2 anos de pós-doutorado, me aprimorar, me aperfeiçoar tecnicamente, conhecer realmente tentar ganhar o máximo de conhecimento e voltar. Nessa época, tinha uma oportunidade realmente aqui na Unicamp. Mas, infelizmente, também por outros problemas também, acabou não dando certo. Então, eu perdi essa oportunidade de vir para cá, para a Unicamp. E aí eu falava, poxa vida, agora eu vou para o Brasil, vou ter que ficar procurando emprego, né? Já que não deu certo essa minha ida para a Unicamp. Ou aqui, que o professor já está me oferecendo, né? Falando, não, fica aqui, você tem uma carreira, você tem uma chance de fazer carreira aqui nos Estados Unidos. Porque você tá fazendo, o que você está fazendo, a sua capacidade, você vai ter muito sucesso. E esse meu professor, William Bowen, que infelizmente faleceu já faz quase 5 anos, ele falou, não, fica por aqui e nós vamos dar condições para você crescer. E realmente foi o que aconteceu. Fiquei lá nos Estados Unidos e foi uma decisão correta, porque eu acho que não conseguiria chegar onde eu cheguei se eu não tivesse ficado lá. E ao mesmo tempo, esse meu professor falou uma coisa muito importante. Michel, você fica aqui, você desenvolve sua carreira, isso você vai poder ajudar os brasileiros. Você pode orientar os alunos, entendeu? Você vai criar uma ponte aqui. Aí todas essas ideias começaram na minha cabeça, mas não, é isso mesmo, vou ficar. E realmente foi o que aconteceu. Isso criou uma reputação muito boa e eu acabei recebendo quase, hoje em dia, acho que perdi as contas, acho que eu tenho mais de 30 brasileiros que foram para lá e onde eu pude orientá-los para fazer doutorado. Inclusive, mais uma, tem 2 pessoas que acabaram de terminar o estágio lá e eu tenho mais uma chegando agora em julho, da USP de São Paulo, de Ribeirão Preto. Assim, eu vou conseguir entender sobre o que era esse projeto? Sim, Sim, na realidade era sobre produtos naturais. Tá. Uma das minhas ideias, que quando eu saí daqui, era se a gente poderia isolar algum composto natural da própolis, que o pessoal usa bastante, eu sei, e que possa realmente criar uma nova molécula, achar uma nova molécula que pudesse prevenir a formação da placa. Tá. Seria mais eficiente que o flúor, mais eficiente que as pastas dentais que nós usamos atualmente. E o campo de estudo era o própolis? Era própolis e outros produtos naturais. E o própolis foi uma inspiração por conta do Brasil, porque o pessoal que adora própolis, principalmente os coreanos do Brasil, amam própolis. Pois é. Esse foi durante o meu mestrado, que eu fiz o meu mestrado na engenharia de alimentos. Na Exalc, lá em Piracicaba? Foi na FEA, da Unicamp. Tá. Não, isso em Campinas. Na Faculdade de Engenharia de Alimentos lá em Campinas. Tá. Que tinha um professor coreano. O nome dele é Yong Park. Coreano da Coreia mesmo ou coreano que cresceu aqui no Brasil? Não, ele é uma história interessante. Ele é coreano da Coreia. Ele estava trabalhando nos Estados Unidos e na época, quando a Unicamp foi fundada, a Unicamp ele começou a chamar vários professores do exterior para montar o grupo inicial na Unicamp. E ele foi um dos professores desse grupo inicial que montou a Unicamp. Então, era um professor muito famoso na época. Ele faleceu já faz um tempo, mas ele era um professor de ciências de alimentos. E o meu professor na odontologia, era o Jaime Cury na época, eu fiz a minha iniciação científica, ele falou para mim, não, Michel, vai lá, porque esse é um professor na área de bioquímica de alimentos e ele está trabalhando com produtos naturais e está produzindo açúcares que não causam cárie, sabe? Mas ele é bem diferente, entendeu? Aí ele falou, não, vai lá, conversa com ele, quem sabe ele te oferece uma posição de mestrado lá. Fui lá e falei com ele, até falei assim, você é coreano? Eu sou coreano também. E até a gente fez uma conversa inicial. E ele falou para mim, o que você quer fazer?
Eu quero acabar com a cárie dental. Será que é possível? Ele falou assim, não, é que nós temos umas ideias aqui. Nós, inclusive, produzimos um açúcar que não causa cárie e também estou começando a investir em produtos naturais. Eu falei, tá bom, então eu vou aplicar para o mestrado de engenharia de alimentos. Interessante que não tinha nenhum dentista na história da faculdade que tinha aplicado para fazer um mestrado em engenharia de alimentos. Eu fui o primeiro dentista a fazer engenharia de alimentos. E ele falou, não, faça a prova aí, vai ser mais difícil. Obviamente você não tem o background, né? Você não tem de engenharia, mas vá lá. Estudei, me ralei pra caramba, mas eu consegui fazer a prova e passei. E eu passei entre os 10 primeiros lá na época e eu fiz o mestrado em engenharia de alimentos. E nesse mestrado foi onde eu conheci a própolis. O professor Park, ele viajava muito pelo Brasil coletando amostras de própolis do Brasil inteiro. Porque é diferente uma de uma. Exatamente. Tá. Inclusive, as pesquisas pioneiras com própolis foi dele, foi o professor Park. Entendi. E eu e um outro rapaz que fazia o mestrado junto comigo, Masaharu, um japonês brasileiro, ele agora é professor também na Federal de Minas. Eu e ele fomos os primeiros a começar a coletar própolis em outras regiões do Brasil. Nós fomos para o Amazonas, fomos para a parte central, no sul, e tentando caracterizar a própolis brasileira. E nesse momento que eu comecei a perceber, nossa, tem tanta diferença dependendo da região onde você coleta a própolis. Então a gente começou a achar umas moléculas bem diferentes. Essa molécula que matava as bactérias, tinham propriedades antimicrobianas. E aí foi a ideia. Então acho que essa é uma área interessante para investir no futuro. Então, 2 comentários, Heitor. Então, a gente descobriu agora por que os coreanos do Brasil gostam tanto de própolis. Tem um coreano por trás disso tudo. Sim. E, segundo, nunca uma mentira fez tão bem. Então, quando mentiram para você que odontologia é uma engenharia bucal, porque você acabou sendo o primeiro dentista que fez o mestrado em engenharia, né? Engenharia de alimentos, e acabou trazendo alguns resultados para a gente. Isso. Esse açúcar que não dá cáries, ele chegou no mercado? Ele vingou? Eu acho que não vingou por causa do custo. Tá. O custo sempre é um problema. Sempre você está tentando trazer alguma coisa nova no mercado, tem que ser mais barato que o açúcar. Tá. Né? Mas é porque o processo para produzir esse açúcar era mais oneroso, entende? Entendi. Então, e isso acaba não dando certo. Mas no Japão, entretanto, eles comercializam esse açúcar não cariogênico, vamos dizer assim. Mas a única vantagem seria, entre aspas, não dar cáries, mas ele é em relação a, sei lá, diabetes, essas coisas, ele seria um açúcar normal. Não, ele também é não calórico. Tem mais uma vantagem ainda. Era não calórico e não cariogênico. Então, é um super produto. É um produto, mas aí você tem que competir com os açúcares que estão hoje no mercado, né? Não, mas você vai competir com os adoçantes, na verdade, não com os açúcares. Sim, mas mesmo assim, os adoçantes químicos que são produzidos hoje são muito mais baratos. E adoçante não dá cárie? Adoçante não dá cárie. Tá, entendi. Sim. Então fica uma competição meio... Fica uma competição. Então, na época, realmente o custo foi que realmente atrapalhou um pouquinho. Mas eu sei que esse produto é vendido no Japão. Entendi. Onde o pessoal tem mais condições financeiras, acredito. E aí, então, o começo de tudo lá foi basicamente o própolis. Então, não é qualquer própolis que a gente compra aí que vai efetivamente fazer bem pra gente, na verdade. Esse é um ponto bem importante, realmente, porque a própolis depende muito da região. Tá. Inclusive, acho que eu vejo às vezes nas embalagens própolis verde ou própolis vermelho. E realmente tem diferenças, né, em termos de composição. Mas a gente que compra não tem nem como saber de onde está vindo essa própolis, né? Embora acho que isso melhorou bastante, né? Porque hoje em dia você vê nas embalagens tem um conteúdo de flavonoides mínimo. Tá. Então tem um valor, até não me lembro de cabeça, mas tem um valor que é considerado o mínimo para ter um certo controle de qualidade em termos da bioatividade dessa própolis. Tá. E é uma questão assim, a indústria do própolis, por exemplo, você acha que eles trabalham todos os própolis porque é desconhecido ou porque o própolis que efetivamente é melhor é mais caro? Sim, eu acho que inclusive a pesquisa que nós fizemos, mas eu dou muito crédito ao professor Park, que realmente é o que teve a ideia inicial. Acho que uma coisa que o professor Park fez que foi muito de benefício para a comunidade que usa própolis é que ele começou a classificar as própolis das diferentes regiões do Brasil. Então, hoje nós temos o conhecimento. Eu sei que na região de Minas, por exemplo, tem uma própolis que tem uma bioatividade garantida, vamos dizer assim. Tá.
E também tem essas próprias do Nordeste, mas eu perdi um pouco o contato com a parte do mercado, como está a parte de comercialização. Mas acho que hoje nós temos um certo conhecimento qual que é a região que tem a própolis que são mais farmacologicamente ou biologicamente mais ativas. O própolis vem do mel? Não. Não tem nada a ver? Não é. O própolis é um mecanismo de defesa da abelha. Tá. Então, na realidade, o mel é um produto, né? Mas a própolis é um outro produto. Na realidade, as colmeias, elas têm qualquer buraquinho que você cria na colmeia, a abelha vai lá e tapa esse buraquinho ou tapa qualquer fresta com própolis. Tá. É um mecanismo de defesa das abelhas contra os invasores naturais. Como se fosse a teia de aranha. Isso, com a teia de aranha, é uma teia de aranha bioativa, né? Tá. Que ela, e os produtores hoje, o que eles fazem, eles criam frestas de propósito, né? E as abelhas vão e fecham essa fresta com própolis. Então, por que a influência é mais da região e não do tipo de abelha? Sim, porque as abelhas, para produzir a própolis, ela tem que coletar as resinas de plantas ou de árvores. Então, dependendo da ecologia local, do terroir. O terroir, e dependendo de que tipo de plantas que crescem nas diferentes localidades, eles vão produzir uma própolis que são mais... Então, é diferente, por exemplo, é um própolis que é da Mata Atlântica, que vai ser muito diferente da própolis do Cerrado, ou da própolis lá de Amazonas, por exemplo, porque depende muito da vegetação nativa. Entendi. Nossa, que aula, obrigado. Até estou me sentindo um pouco assim, até orgulhoso de mim por ter conseguido entender. Tá. Porque, chegando nos Estados Unidos, lá, quando você começa então a estudar e a se destacar, você acha que as pessoas lá falavam assim, ó, chegou um cara do Brasil, tem um brasileiro aqui que está se destacando ou tem um coreano que está se destacando? Eu sempre deixo bem claro que eu sou brasileiro. Tá. Talvez melhor crescimento, crescer aqui no... Precisava deixar claro, porque senão as pessoas pensariam que era mais... Sim, porque nos Estados Unidos eles assumem automaticamente, né? Vem um asiático, ou é da Coreia, ou do Japão, ou da China, né? Ou do Sudeste Asiático. Então eu falo, não, eu sou brasileiro. Então até eles estranhavam um pouco, né? Obviamente eles têm uma ideia do brasileiro, né? Uma certa imagem, né? E quando eles viam uma pessoa asiática, falaram que é brasileira, eles ficavam um pouco assustados, achavam isso meio estranho, né? Mas aí eu tentei, falei, não, eu sou brasileiro, em primeiro lugar, mas eu tenho minha etnia, né? Minha é coreana, né? Então eu sou brasileiro coreano. Então essa era a minha definição que eu falo, né? Inclusive hoje eu me identifico como brasileiro coreano, né? E agora americano, sou brasileiro coreano americano. E tinha coreanos fazendo pesquisa lá também? Tinha, mas não era... sim, coreanos da Coreia, que vieram da imigração coreana, da Coreia. Não coreanos brasileiros. Coreanos... E não estou nem falando de coreanos americanos. Estou falando de coreanos. Sim. E dava para sentir alguma semelhança na hora de ver como que pesquisa, assim, do tipo, queira ou não, eu sou coreano, eu tenho alguma coisa parecida com ele na forma de trabalhar? Eu acho que o que me diferenciou um pouquinho teve a criatividade brasileira, né? Tá. Então, acho que isso me ajudou bastante. Acho que os coreanos, de modo geral, lá, eles estão pensando mais rígido, né? Mais sistemático. Mais sistemático. Eu acho que o fato de eu ter crescido aqui no Brasil, de ter conhecido muita gente na parte acadêmica também, os brasileiros, de uma certa forma, estão pensando mais criativo. Tipo, a gente fala em inglês, pensar... fora da caixa, out of the box. Né? Então, isso me ajudou um pouquinho a destacar um pouquinho entre os asiáticos que trabalhavam juntamente comigo, ou na mesma área, inclusive, de pesquisa. Eu tenho um sobrinho que ele está agora numa cidade perto de Chicago e ele está começando um college lá, né? E aconteceu o que eu imaginava, né? Também tem brasileiros lá, mas também tem coreanos da Coreia e acabou sendo mais fácil fazer amizade com os coreanos da Coreia do que até com os brasileiros lá. Isso que ele nem fala coreano bem, né? Mas assim, naturalmente acabou acontecendo. Não foi, eu tenho certeza que ele não procurou coisas para fazer amizade, porque também nem é o perfil dele. Isso chegou a acontecer com você lá? Sim, interessante. Rochester fica lá em cima de Nova York, estado de Nova York. Fica ali perto dos Grandes Lagos.
acho que é mais perto para a gente ir para Toronto do que para Nova York. Mas ali ainda tem a população branca, vamos dizer assim, né? É a maioria. Tá. Vamos dizer assim, 90%. Então, a maioria dos meus amigos, quando eu morei lá em Rochester, eram realmente os americanos típicos mesmo, americanos. E essa foi a minha amizade, foi em torno dos americanos. E foi fácil? Foi rápido? Sim. Foi porque dentro da comunidade acadêmica, as pessoas realmente têm um pensamento mais aberto. Tá. Então, você consegue fazer amizade Entendi. de uma forma mais rápida. Os coreanos, pelo menos nos Estados Unidos, eles tendem a se agregar entre eles. Né? Então, eles criam as comunidades de coreanos. E por um motivo ou outro, eu não consegui me encaixar muito bem. Você e a sua esposa é coreana. Ela é coreana. E aí, o que aconteceu foi que, obviamente, como qualquer coreano ou brasileiro coreano que vai para lá, e eu cresci na igreja, né? Eu sou católico, e tem a comunidade de católicos coreanos, né? Então você acaba indo lá, né? Tá. Mas também engraçado que tinha um amigo meu lá que era coreano brasileiro. Ele estava fazendo medicina. Ele era protestante. Então, não, Michel, vem para cá, que aqui nos Estados Unidos as igrejas protestantes coreanas são muito maiores. Tá. E a comunidade é muito maior. Então, vem para cá, te apresento os coreanos americanos que estão aqui. Esses são os coreanos que são coreanos que cresceram nos Estados Unidos. Então eu fui para a igreja lá e conheci muita gente, muitos coreanos americanos nessa época. E eles tinham lá as reuniões, os serviços. Serviços, a gente depois saía para jantar, essas coisas. E essa foi quando eu conheci a minha esposa. Entendi. Mas em relação a assistir uma missa, a frequentar a igreja, foi meio que proposital procurar uma igreja coreana ou foi meio que... Porque os seus amigos eram americanos. Alguns deles deviam ir para a igreja. Sim. Devia ser natural ir junto na igreja deles. E aí eu comecei a ir mais para a igreja coreana. Não tem a ver com a comida, talvez? Porque depois dos cultos o pessoal costuma almoçar, jantar, e a comida coreana, queira ou não... É verdade. Por mais brasileiro que a gente fique, é difícil cortar o vínculo com a comida, não é? É verdade. E japchae, que eu gostava muito. Kimchi, obviamente, era difícil achar, então é sempre um atrativo. Porque eu já conversei assim com um monte de pessoas nesse podcast e muitas pessoas no começo até falam assim, né? Nossa, será? Eu não tenho mais, eu não tenho nenhum vínculo com a comunidade. Eu me sinto muito mais brasileiro do que coreano. E eu falo assim, não, mas a gente conversa justamente sobre isso também, que tudo bem, você está super bem adaptado aqui ao Brasil e se sente muito mais brasileiro. Não tem problema nenhum. Mas sempre que a gente conversa, não vi um até agora que fala assim, cara, inclusive eu não suporto comida coreana. É verdade. A comida ainda fala mais forte. Com certeza. Isso realmente foi um atrativo também, né? E também ver os coreanos americanos também é legal, né? Tem a conversa. A gente se identifica mais, né? Exatamente. Tem a conversa também, né? A vivência imigrante, né? De uma certa forma. Sim. E também em Rochester, embora meus amigos americanos eram bastante, aceitam, né? Mas Rochester, como eu disse anteriormente, saindo do meio acadêmico ali, indo lá para a cidade, mesmo para o interior, realmente você sente um pouquinho de preconceito, né? Porque é um asiático, né? Tá. Então tinha um certo preconceito, né? Então, mas até que assim é uma imigração diferente a que você fez aqui do que a dos seus pais vieram para cá, né? Você já foi com trabalho, com status, né? Já foi como professor praticamente, um acadêmico, né? Sim. Você nunca chegou a orientar algum estudante coreano? Só a maioria brasileira? Não, eu oriento bastante aluno coreano. Ah, é? Sim, aluno da Coreia, né? Porque como a minha carreira foi crescendo, obviamente, então isso cria reputação. E hoje em dia o pessoal da Coreia me conhece muito bem, devido às minhas pesquisas. Então hoje, atualmente no meu laboratório, eu estou com 2 coreanos da Coreia. Eles chegam sabendo que você é coreano brasileiro? Ou eles acham que é só coreano? Não, eles sabem que eu sou coreano brasileiro. E é tudo em inglês que vocês conversam? Porque no nosso laboratório a gente pede para falar inglês, porque nosso laboratório, hoje eu estou com 12 pessoas no meu laboratório.
de países totalmente diferentes. Tá, então todo mundo tem que entender o que ele está falando. Tem que entender. Então, então a gente cria um regulamento, vamos falar inglês, para todo mundo entender e também criar um clima de inclusão. Mesmo quando vem, então, um estudante brasileiro? Mesmo brasileiro. Então, eu até falo, vai vir uma aluna da USP de Ribeirão e obviamente, eu passar as informações, falando, não, aqui nós temos que conversar em inglês para poder, inclusive, tentar criar esse clima de inclusão, né? Que as pessoas possam entender. Entendi, legal. Eu sempre... O meu como que fala? Pitch em português. Eu digo assim para os brasileiros, não, tem duas vantagens. Uma, você vai aprender a parte de pesquisa, obviamente. E o segundo, seu inglês vai melhorar, com certeza. Porque você tem que tentar forçar a pensar em inglês, a falar em inglês, entendeu? E conversar em inglês, né? Entendi. Que se ele está pensando assim, eu vou com o professor Michel porque ele fala português, aí vai ser... Não. Esquece, então. Exato. Não, até o pessoal sempre fala para mim, né? Assim que eles terminam o estágio, lá falam, professor... Foi muito bom ter aqui, não só a parte de pesquisa, mas também o meu inglês realmente melhorou. Entendeu? Então, acho que é uma vantagem dupla. Porque há quantos anos nossos pais estão aqui no Brasil e não aprenderam português, né? Pois é. Entendi. E aí, então... Mas aí você se mudou para Filadélfia quando? Faz pouco tempo? Já faz 10 anos já. Faz 10 anos já. Faz 10 anos. Foi uma nova proposta? Foi. Eu estava em Rochester por 13 anos. Aí eu fiquei um ano em Washington. Eu trabalhei no Instituto Nacional de Saúde, o NIH, que eu falei anteriormente. Eu fiquei um ano lá. É um trabalho para o governo já. Isso, eu fiquei lá trabalhando para o governo. Foi uma sabática também minha. Sabática, né, que fala, né? Eu fiquei um ano de sabática lá. E na volta, a Universidade de Pensilvânia, que é uma universidade tem bastante prestígio, né? Faz parte do Ivy League, né? Ivy League é as principais faculdades. Oi? As principais faculdades americanas. Isso. E tem um certo prestígio. E não só prestígio, mas também é uma universidade maior e também tem facilidades, eu digo, desculpa, tem estrutura, isso, obrigado. Tem estrutura muito melhor. E já é uma cidade grande também. Filadélfia. Muito maior. Sentiu um choque mudando dentro dos Estados Unidos, de uma cidade menor para uma cidade maior? Sim, Filadélfia é legal, eu gosto muito de Filadélfia. Me lembra São Paulo, é uma São Paulo miniaturizada. É uma cidade menor, obviamente, que não dá para comparar com São Paulo, mas é a 5ª maior cidade dos Estados Unidos. Então, realmente foi um... Eu estava acostumado com São Paulo, então, para mim, Rochester é uma cidade do interior, né? Uma cidade pequena, mas voltando para Filadélfia, meio que me ativou os meus DNAs. De paulistano, né? Então você começa a vivenciar de novo a experiência de morar numa cidade maior. E o seu filho tinha quantos anos então, quando ele fez essa mudança? O Lucas estava com 7 anos quando ele foi para lá. Isso. Deve ter sentido, né? É como se fosse literalmente uma criança da cidade interior indo para a cidade grande. Foi. Ele estranhou, mas acho que se adaptou bem lá, né? E ele foi numa escola pública, né? Ele ainda está numa escola pública. E ele se adaptou bem, eu acho. Não teve um choque muito grande. A escola pública que eu conheço na Filadélfia foi onde foi o filho do Rock lá. Não me tinha uma imagem muito boa. Não, realmente é uma cidade antiga. Filadélfia é a primeira cidade, né, nos Estados Unidos. Realmente não é a estrutura das escolas públicas, não são grandes coisas, mas os professores são muito bons e tem um senso de comunidade muito forte. Então os pais e os professores eles têm muito eles têm uma interação muito forte entre eles, então tenta criar um ambiente acadêmico bom, entendeu? E ele começou a praticar esportes de inverno lá. A modalidade dele é tiro, corrida em curta distância de esqui, de patins de gelo. Patins de gelo, isso. Ele começou a praticar isso aonde? Na Filadélfia ou não, foi em Washington. Foi em Washington. Quando ele estava com 5 anos de idade. Com 5 anos. Isso. Mas ele não praticava, ele brincava. Ele brincava no gelo, gozado, né? Eu queria que ele fosse jogador de futebol. Futebol americano ou futebol brasileiro? Não, brasileiro. Eu queria que ele jogasse futebol, mas não, ele sempre gostou de gelo.
Tá. Porque Rochester, como eu falei, é lá em cima, lá perto dos Grandes Lagos, neva muito. É perto de Buffalo, assim? Isso, é do lado de Buffalo, uma hora de Buffalo. E é neve, neve, gelo, frio, né? E ele sempre gostava de brincar na neve, gostar no gelo, patinar no gelo. Mas em Washington, o que aconteceu? Tinha um anúncio. Falando, 10 aulas de graça para fazer patinação de gelo de velocidade. 10 aulas? De graça. Mas eu falei, patinação de velocidade, mas o que será, né? Aí eu falei, Lucas, o que você acha? Patinação, então tá bom, vamos patinar. Com 5 anos. 5 anos. Aí ele foi lá e via lá a molecada patinando bem rápido. Nessa idade mesmo já aceitava? Com 5 anos para botar, andar de... Já aceitavam? Porque meu filho tem 5 anos, não consigo imaginar ele fazendo isso. Na verdade, a patinação de velocidade, de pista curta, é um esporte bastante popular na Coreia. Tipo, lá na Coreia, o pessoal, a molecada começa com 4, 5 anos, já está começando. E o Lucas, nessa idade, já tinha molecada já fazendo a patinação de alta velocidade. Então, ele viu, tem as molecadas da meia idade patinando também. Então eu vou. Então, começou a patinar e ele adorou. Fiz a primeira aulinha lá, ele tentando andar rápido ali, ele se apaixonou pelo esporte. Caramba. Ele não quis mais largar. Aí eu falei, não, vou fazer a aula 2, 3, 4. Aí acabou as aulas. E aí, Lucas, não, eu quero continuar. Aí ele continuou. Tipo, você faz 10 aulas grátis e a 10ª primeira é super cara, não é isso? Ainda bem que a patinação de velocidade não é tão cara. Tipo, o hockey é muito mais caro. Porque tem mais equipamento, será? Isso, tem mais equipamento. Comparativamente não era muito caro não, o que também ajudou a gente também, falei, ainda bem que não vai custar tanto, né? Então... E deve ser uma aula mais rápida, porque é tiro curto também, quanto você consegue fazer de aula, de treino? Não, mas é engraçado, o treinamento é bem árduo, porque embora as corridas de pista curta são rápidas, né? Mas o treinamento é muito intenso, então eles dão, acho que eles ficam no gelo por 1h30, assim, só dando volta, sabe? Entendi. Treinando tanto a parte de condicionamento físico como de velocidade. Então, é bem árduo, viu? Na 10ª aula ele já estava patinando melhor que você? Com certeza, que eu nem consigo ficar em pé. Tem o trauma da Alemanha ainda. Tem o trauma da Alemanha, exatamente. O gelo não é comigo, não. Prefiro a graminha, jogando futebol. Você comenta bastante futebol. Pelo jeito, você gosta de jogar. Eu gosto de futebol. Acompanha também? Torce para algum time? Eu sou corintiano. E dá para acompanhar de lá? Dá. Hoje o futebol nosso... é bem popular nos Estados Unidos. Inclusive, nós temos uma liga profissional também. Torce para algum time lá também, não? Tem o do Philadelphia, né? Tem o time de futebol da Philadelphia. E a gente torce bastante. O Lucas também gosta de futebol? Ele gosta de futebol. Ele chegou a praticar futebol também, mas ele falou, não, pai, eu vou me dedicar ao esporte do patinação de alta velocidade. Tá, mas vamos lá. Então, uma coisa é você aprender a fazer 10 aulas, aprender, ter um hobby e gastar... é bom que a criança vai gastar energia, volta para casa mais calminha, não vai bagunçar tanto. Mas quando que começa a ficar sério? É o professor que vai e fala assim, esse menino tem talento? Como que faz essa virada? Inclusive, ir para Filadélfia influenciou também nisso daí? Foi. Acho que a virada ocorreu quando ele começou a competir nos campeonatos nacionais nos Estados Unidos. Nacional, não é nem local. Quando ele começou, local ainda ele estava animado. Eu falei, não, vou continuar treinando aqui 1 vez, 2 vezes por semana, né? Aí quando eu fui no campeonato nacional, ele não conseguia se classificar. Quantos anos tinha mais ou menos? O Lucas tinha, acho que 12 anos, já mais velhinho, não mais 12 anos, 11 anos, acho que ele começou a competir. Era um gol dele participar dos campeonatos nacionais, mas ele não estava conseguindo atingir os índices para poder fazer isso. Isso. Aí ele percebeu, falei assim, olha, eu não estou conseguindo acompanhar esse pessoal mais rápido, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, ele percebeu que ele estava treinando no final de semana. Treinava sábado e domingo e não... E essa molecada que realmente compete para ganhar essas competições, eles treinam de 5 a 6 vezes por semana. Então ele falou, olha, eu acho que eu não quero perder, porque ele sempre perdia. Ele é competitivo, pelo jeito. Se eu quero continuar nesse esporte, eu quero chegar nesse nível, eu quero vencer. Aí, conversando com o técnico, falei assim, olha, realmente
treinando 1 vez, 2 vezes por semana, nunca vai conseguir alcançar esse pessoal, porque esse pessoal está treinando, né? Todo dia. Todo dia, quase todo dia, né? E aí? Aí Lucas falou assim, não, então eu vou me dedicar a esse esporte 100%. Vou largar todas as outras minhas atividades que ele tá fazendo. Que ele tá fazendo futebol, tá fazendo natação, tá fazendo outros esportes que ele gostava também. Outros cursos também, provavelmente, sem ser esporte. Sim, piano, essas coisas. Não, vou largar tudo e vou me dedicar ao esporte que eu quero. Primeiro lugar, porque eu gosto, e outro que eu quero vencer. Então, essa foi a virada. Então, ele começou... E graças a Deus, quando nós mudamos para Filadélfia, embora não tão perto, tem clubes de patinação de alta velocidade, de mais competitivos, né? Mas mesmo assim não era suficiente, porque o melhor time dos Estados Unidos está em Washington. Aí nós tivemos que tomar uma decisão de família. Nós decidimos que durante a semana ele vai treinar no clube local e todo final de semana nós vamos dirigir para Washington. Quantas horas? São 3 horas. 3 horas. 3 horas de Filadélfia até Washington, aí ida e volta são 6 horas, né? Se for pensar bem. Quando o seu filho chega e fala assim, pai, cancela piano, cancela violão, cancela natação, cancela futebol porque eu quero só patinar. A reação do pai é do tipo assim, não, filho, você é jovem, vamos fazer um pouco de tudo, tá cedo para decidir. Não seria natural pensar. Vocês também pensaram isso no começo? A gente pensou isso também, mas o Lucas também, ele estava bem determinado. Uma coisa que a minha esposa exigiu é o seguinte, não, a gente pode fazer isso, mas se você como que é? A minha esposa ela é bem rígida no sentido acadêmico, mais do que eu. Ela falou assim, não, se você tirar um B, lá nos Estados Unidos é A, B, C e D, né? Se tirar uma nota tipo 7 ou 6, né? E a gente para imediatamente. Na escola. Na escola. Você pode fazer quantas horas quiser de patinação, mas tem que ir bem na escola. Bem na escola. Tá. Aí Lucas, sim, combinado. E ele só ia bem, ele já ia bem na escola. Já ia bem na escola e realmente até hoje, pelo menos, ele manteve a palavra dele. Ele nunca tirou nota abaixo de 7, assim, sabe? Então, nesse sentido, ele continua. Então, eu acredito muito na paixão. O que você quiser fazer na sua vida, você tem que ter a paixão. Você não pode só fazer por causa, sei lá, uma coisa superficial. Então, ele demonstrou para mim, pelo menos, não, eu quero fazer isso porque realmente eu amo esse esporte, eu gosto do esporte, eu quero fazer esporte. Então, eu senti essa força, essa decisão dele, e isso não, tudo bem, então vamos fazer isso, mas desde que você não tire nota ruim nas provas. Eu acho que, assim, quem é pai e tá ouvindo agora, como eu, por exemplo, né, e também sou tio, acho que o que a gente mais gostaria dos nossos filhos é que o nosso filho tivesse assim uma coisa assim, eu quero fazer isso e vou fazer isso. Porque acho que o que a gente mais ouve assim de crítica para as novas gerações é tipo, eles não têm muitos sonhos, eles não sabem o que querem. Você acha que foi uma sorte isso acontecer ou foi alguma construção nessa educação dele para ele conseguir desenvolver isso? Sim, essa é uma pergunta bem importante, né? Eu acho que eu dou muito crédito à minha esposa, né? A minha esposa, ela é psicóloga também, é psicóloga de crianças e adolescentes, né? E ela sempre fala para mim, né? É importante o balanço, né? Do que a gente quer para nossas crianças e o que as crianças querem para elas mesmas, né? Então, obviamente, no começo, nós temos que guiar a criança baseado no que a gente acredita, né? Nossa filosofia de vida, nossos valores, né? A gente guia as crianças, mas chega uma certa idade, você tem que deixar a criança falar, né? E você tenta escutar, e obviamente esse é um conceito não muito simples para mim, então eu dou muito crédito à minha esposa, que acho que ela realmente tentou coordenar um pouco esse balanço entre o quanto que a gente pode influenciar o crescimento do nosso filho e o que o nosso filho... Deixar o nosso filho falar. Deixar crescer. Deixar crescer, exatamente. Ver qual que é porque acho que todo mundo tem um sonho, entende? Mas às vezes a gente acaba inibindo o sonho, né? E às vezes os pais acabam inibindo o sonho, sabe? Então, eu realmente foi um balanço. Mas eu não tenho receita secreta. Eu dou muito... Eu acabei meio que seguindo. Ok, você fala aqui desse jeito, eu vou tentando ajustar, né, de acordo com o que a minha esposa
acreditava, né? É que ir todo final de semana, dirigir 3 horas para levar o filho para treinar, não é fácil também. Sim, a minha esposa largou o emprego dela, né? Por causa disso. Por causa disso. Largou o emprego. Eu falei assim, não, isso aí já... Aí acho que chegou uma certa idade, né? Inclusive os nossos técnicos perguntaram para mim, e aí? O que vai ser agora daqui para frente? O Lucas vai só fazer uma competição aqui, competir ali, ou ele quer algo a mais, entendeu? Algo a mais, dizendo assim, quer chegar às Olimpíadas, vamos dizer assim. Aí, conversando com o Lucas, não, eu quero até o fim. Comecei agora, eu vou até o final. Então, o final é tentar chegar nas Olimpíadas. Então, a gente tomou uma decisão de família, então vamos... Eu estava pelo menos financeiramente estabelecido, né, dentro da universidade. Aí, conversando com minha esposa, não, a gente realmente, ela teria que parar para poder realmente levar o Lucas para lá e para cá. Então, E quando ela decide parar para focar, não é porque está pensando assim que se o Lucas virar um atleta profissional, estamos resolvidos financeiramente, ele vai ter um retorno nisso, é porque está acreditando que isso vai fazer bem para ele de alguma forma para o desenvolvimento da pessoa. Sem dúvida. E eu acho que o esporte realmente ajuda a criança a se focar, entende? Até te brinca muito, né? A gente sempre reclama que o Lucas ficava jogando videogame, fica dentro do celular, mas quando ele está no esporte, né? Ele para tudo, né? Então ele consegue largar as coisas e focar, entende? Então cria disciplina. Então criar disciplina também cria resiliência, por quê? Em competições você vai perder mais do que ganhar, entende? Então quando você perde você amadurece, sabe? Então, porque a vida não é só ganhar. Então, você tem que aprender a perder, entende? Então, acho que isso foi uma lição que ele aprendeu. E isso acho que nós achamos, né? Obviamente não sabemos ainda, ele ainda está nessa fase de crescimento. Mas nós achamos, nós torcemos que esse aprendizado de saber perder e saber dar a volta por cima é que vai criar resiliência, o que vai ajudar... Espero ele a ser um bom cidadão, alguém que possa contribuir com a sociedade. Que se ele não seguir essa carreira como atleta, mas pelo menos ele passou por essa fase que com certeza vai trazer muitos frutos para ele no futuro em qualquer área que ele for. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa filosofia, que esse aí você não tem como ensinar. Verdade. Não tem curso para criar resiliência, sabe? Agora os pais assim já desligando o podcast, poxa, achei que ia pegar a receita, mas infelizmente não tem muito o que... Mas isso, obviamente, é um exemplo extremo, né? Mas isso não precisa ser alguém indo para as Olimpíadas, sabe? Desde que você cria um foco, né, para a pessoa crescer nesse sentido, eu acho que isso seria fundamental. Porque se depois de 10 aulas ele fala assim, pai, quero continuar, é normal também o pai pensar assim, não, filho, já aprendeu a andar, tá bom, agora no final de semana a gente vem e brinca um pouquinho, para que fazer mais aulas, né? Vamos aprender outra coisa, você é tão jovem, dá para aprender muita coisa, poderia ter. Sim. Né? Eu até comento assim, meu filho tem 5 anos, ele é fanático por dinossauro. E às vezes eu fico me pensando o quanto ele é fanático por dinossauro, ou o quanto a gente acabou talvez incentivando. Porque eu comento com a minha esposa assim que eu acho muito sem graça você ter que presentear alguém e você não sabe o que essa pessoa gosta. Você não sabe. Tipo, é muito mais fácil você presentear assim, dá um vinho pra ele porque sabe que ele gosta de vinho, ou dá um chopp porque ele gosta de charuto, ou uma música porque ele... Sabe? Mas alguém que é tudo meio morno, tudo meio... Eu nem gosto, nem desgosto de nada. Né? Pode ser que ele passe uma vida mais fácil, porque não tem uma grande paixão, mas também não tem uma grande decepção. Mas não era o que eu queria pro meu filho. E quando eu percebi que ele gostava de dinossauro, então eu e minha esposa começou a aprender o nome do dinossauro para poder conversar com ele, né? Então, hoje em dia até é meio cansativo no carro, porque ele do nada ele fala assim, vamos agora falar os dinossauros que começam com a letra C? E a gente tem que começar... E aí às vezes eu pensei, que bom que a gente parou um tempo nós para estudar, que a gente consegue conversar e desenvolver, né? Sim. E talvez seja muito baseado no medo que eu tinha do meu filho ser alguém que não gosta de nada. É muito fácil falar que alguém que não gosta de nada gosta de tudo, na verdade. Mas na verdade eu enxergo como se não gosta de nada. Sim. E aí ele começou então a treinar mais sério.
Certo. começou a ter mais resultado. Certo. E aí isso que chamou a atenção do Comitê Olímpico Brasileiro, porque até então ele poderia simplesmente falar que é americano. Sim, ele estava no caminho de representar os Estados Unidos, né? E teve um momento muito importante, que foi lá em Salt Lake City, que é onde o time norte-americano treina, e todo ano tem uma competição lá, né? E todas as pessoas que têm um certo nível vão lá e competir, tipo um campeonato nacional. E lá tinha o pessoal do long track, de pista longa. Como se fosse maratona. É uma patinação de pista longa. A patinação de velocidade tem 2 tipos, de pista curta e de pista longa. O de pista longa tinha brasileiros já. Tinha vários brasileiros, né? Inclusive, quando eu fui lá, eu vi uma atleta, o nome dela é Larissa Paz. A Larissa, ela faz parte do time brasileiro de patinação de pista longa. E eu vi o uniforme brasileiro, né? Até eu falei, pô, legal. Aí fui lá, me apresentei, né? Eu sou Michel, o meu filho faz a patinação de pista curta, né? Eu falei, legal. Conversando com ela, eu falei, olha, Michel, eu acho que o Brasil está procurando, sabe, por atletas que tenham, que façam a patinação de Brasil em pista curta. Eu acho que seria interessante, né? Se o Lucas pudesse, né, tentar, se tiver algum interesse. Eu falei, não, que o Lucas é brasileiro também, que quando o Lucas nasceu em Rochester, eu fiz questão de que ele tivesse o passaporte brasileiro. Tá. Então, aí eu falei assim, não, o Lucas tem passaporte brasileiro, acho que ele, não sei, vamos ver. Aí ela nos conectou com o pessoal do CBDG, né, que é a Comissão Brasileira de Esportes de Gelo. E nessa primeira conversa, foi só uma coisa bem casual, né? Eu falei assim, o Lucas, será que ele tem algum interesse de competir pelo Brasil e tal? E, obviamente, a minha esposa, não, Michel, você tem que conversar com o Lucas, né? Então, precisa ver se o Lucas realmente tem um interesse de competir pelo Brasil, né? E o Lucas sempre teve uma afinidade com o Brasil, porque antes da pandemia, ele vinha quase todos os anos, né? E nós temos uma família muito grande aqui. Nós temos todos os meus tios, meus primos, né? São, sei lá, mais de 50 pessoas. É uma família grande. E o Lucas sempre tinha uma memória boa do Brasil, né? Da comida, da música, das praias. Ele adora ir para as praias, né? E conversando com o Lucas, eu falei, não, Lucas, acho que talvez tenha uma possibilidade, mas você tem que realmente decidir. Você continua com os Estados Unidos ou você representa o Brasil. E no segundo encontro, o Gabriel, lá do CBDG, conversando com o Brasil, né? Conversando com o Lucas, explicando, olha, não, o que nós podemos não dar só apenas suporte, mas representar um país que não está sendo bem representado em termos mundiais, né? E não tem tradição em esporte de gelo. Isso é o impacto que poderia fazer, né, Lucas? Se você realmente... isso criar um impacto muito grande para o nosso esporte, para o nosso país, porque você cria representatividade dentro do nível olímpico, nível de campeonatos mundiais. Tem um brasileiro, né, competindo na patinação de gelo de pista curta. Aí o Lucas ficou pensando e comecei a crescer essa ideia de querer. O Lucas não falou sim ou não. Não, eu falei, deixa eu pensar. Né? Deixa eu pensar. E foi um tempo. Foi alguns meses aí. Eu conversava em paralelo com o pessoal do CBDG. Eu falei, não, isso aí eu não posso forçar, né? Tem que ser uma decisão dele. E no final ele chegou para mim, não, pai, eu decidi. Eu vou representar o Brasil. E para mim isso até mexe um pouco comigo. Eu fiquei muito orgulhoso, né? Ter o Lucas representando o Brasil. E aí daí começou. Aí o pessoal do CBDG começou a entrar em contato com o Lucas, começou a criar o uniforme. E foi engraçado até. O primeiro uniforme do Lucas foi feito em casa. Foi porque o Lucas tinha que competir numa competição. Na primeira competição dele, obviamente o uniforme dele não estava pronto. Tá. Então nós tivemos que fazer um uniforme assim, tivemos que comprar a bandeira do Brasil, colar ali. Entendi. Foi assim bem, foi uma coisa assim bem interessante. Foi uma... Então assim, não só para poder representar, mas para poder
competir, né? Porque aí, representando o Brasil, talvez ele tenha algumas oportunidades a mais para poder competir, né? Sim. Mas também para poder abrir um caminho, né? Para poder... senão, talvez não teria atletas e talvez, assim, possa ser uma referência. Sim. Né? E como você acabou, até ligando um pouco a sua história, você indo para os Estados Unidos fazendo pós-doutorado, depois poder receber Sim. Dá para fazer um link com aquilo que o professor de lá tinha falado. Né? Fique aqui, que você vai poder receber o pessoal. Sim. Né? Então, assim, não querendo jogar pressão para o Lucas também, Sim. né? Ele é jovem para poder decidir depois Sim. desistir para outro lado, mas até daria, sim, uma hora, quem sabe, até fazer isso, né? Depois. E ele tem vontade, né? Ele tem vontade de divulgar isso no Brasil. Inclusive, amanhã a gente vai na Arena Ice Brasil, né? Que tem aqui, perto do Shopping Morumbi. E ele vai fazer uma demonstração para as pessoas aqui, né? Ele trouxe também os equipamentos, inclusive para doar, né? Legal. Aqui. E ele tá montando um non-profit, como que fala em português? Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, né? Para poder conseguir doação de equipamentos esportivos. Para tentar desenvolver o esporte aqui. Isso, para desenvolver aqui. E também... nos Estados Unidos parece tem alguns brasileiros também que estão começando a experimentar, né? Os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, quem sabe? Tem bastante brasileiro morando lá, né? Tem bastante, mas obviamente ainda não é um esporte tão popular entre os brasileiros, né? Mas quem sabe? Ele vai ser o pioneiro, né? Então... Então é quase um Jamaica abaixo de zero. É um quase Jamaica abaixo de zero. A gente até faz muita analogia, né? Mas é porque o esporte de inverno ainda não é tão reconhecido como os esportes de verão, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que talvez possa mudar, quem sabe. Nós temos outros atletas brasileiros, inclusive. Temos nessa época, nessa Olimpíadas do Kwangwon, um brasileiro ganhou uma medalha, né? E, inclusive, ele foi o colega de quarto do Lucas. Ah, que legal. Então, eles conversaram bastante. Então, acho que eles têm uma vontade grande de tentar popularizar mais o esporte de inverno com os brasileiros, né? Então, em Kwangwon foi a primeira vez dele na Coreia ou ele já tinha ido antes? Porque ele treina na Coreia. Ele treina na Coreia atualmente. Ah, é? Ele treina nos Estados Unidos e na Coreia. Mas assim, vai nas férias pra lá? Isso, como que é? exatamente. Então, mas porque lá é uma potência, é mais forte. É a meca de patinação de alta velocidade. A Coreia hoje é o país que mais ganha medalha, é os que tem mais medalha de ouro, é o que tem mais número de medalhas, né, no esporte. Nossa, então olha que a maravilha de ser o coreano, brasileiro, americano, né? Poder ir para a Coreia treinar lá. Inclusive o técnico dele é coreano. Tá. Que ele está na Coreia, né? Exatamente. Então ele tem uma vida de estudante normal, entre aspas, nos Estados Unidos, mas treina toda semana. Sim. Final de semana ainda vai para Washington? Ainda vai para Washington para treinar? A gente até brinca, né? Ele faz o sukche, ele faz a lição de casa dentro do carro. Nós temos até uma mesinha portátil ali. Nossa. Quando ele dirige, né? Quando a minha esposa dirige, ela está lá fazendo a lição de casa. Caramba! Ele janta no carro e faz a lição no carro. E aí, nas férias dele, quando poderia estar curtindo como todos os outros jovens, ele vai para a Coreia ralar mais ainda. Rala mais. Porque lá rala ainda mais, porque ali realmente o pessoal treina 2 vezes por dia. Nossa, as primeiras semanas que ele chega lá deve ser o inferno, do tipo assim, tá em outra frequência em relação aos que estão lá. Totalmente. Então ele demora um pouquinho para adaptar, ele demora mais ou menos 1 semana e meia, e aí ele... E o Lucas, então, acaba sendo uma ponte também entre Brasil e Coreia, em relação... Quando que um atleta brasileiro teria a possibilidade de treinar na potência coreana de patinação de tiro curto, né? Exatamente. De pista curta. Inclusive, nessa de Kwangwon, nas Olimpíadas da Juventude, o técnico encontrou, né, com a delegação brasileira. Então, houve essa união. Fazer um network. Isso, essa ponte entre a Coreia e o Brasil, né? De certa forma. É o que eu enxergo, que queiram... Eu sempre brinco assim, né? Hoje... A procura pela cultura coreana está muito grande. Exatamente. Né? E eu brinco que todo coreano brasileiro acaba sendo um pouco embaixador da Coreia, porque sempre vai chegar um brasileiro e falar assim: me indica um restaurante coreano, me indica uma série coreana. Acaba sendo um pouco isso. E agora o Lucas está podendo me indica um técnico coreano. Pois é. Por exemplo. E ele fica num dorm, ele fica no alojamento. A gente faz um Airbnb, né? A gente aluga um lugarzinho. Você também vai junto nessa época? Às vezes eu vou, a minha esposa que acompanha mais, que eu tenho o meu trabalho também aqui,
Mas eu tenho uma colaboração lá na Coreia, né? Nas universidades lá. Então, às vezes eu faço o útil ao agradável. Tá, né? entendi. Então, eu fico um pouco nas universidades lá, dando palestra, e também eu fico um pouco com o Lucas também. Entendi. É. E você sabe se às vezes fica na cabeça dele assim o quanto ele é coreano ou brasileiro ou americano? Sim, ele é americano, mas sim, eu digo, olhando pro espelho ele vê um coreano, por exemplo, né? Mas de uma forma tem também esse background brasileiro por sua conta, né? E agora ele acho que está aprendendo a criar esse vínculo com o Brasil, representando o Brasil. Ele sempre tem o vínculo familiar, porque meus pais moram aqui, obviamente, todos os tios, os primos. Mas eu acho que, obviamente, em termos de culturalmente, ainda ele mora mais nos Estados Unidos. Né? Então, hoje em dia acho que está uma mistura bem... Ainda está difícil de realmente dizer uma porcentagem, assim, mas é o que você falou. É uma mistura de coreano, brasileiro e americano. Ele ainda está tentando achar a identidade dele ainda. Eu acho que ele não achou a identidade ainda. Né? Existe eu aprendi, inclusive, gravando o podcast, conversando com as pessoas, uma coisa que o pessoal chama de identidade híbrida. Então, mais ou menos assim, faz de conta que eu tô com coreanos, aí de repente, coreanos da Coreia, de repente alguém fala mal do Brasil, nessa hora, eu sou o brasileiro, eu só falta o samba lá para defender o Brasil. Mas em uma hora que eu tô só entre brasileiros, por exemplo, e de repente alguém fala mal da Coreia, eu sou o coreano naquela situação. E aí a gente aprende que é tudo bem ser isso. É tudo bem você acabar se moldando de acordo com a situação, de acordo com o que você se sente mais confortável na hora. Sim. Não, mas acho que essa é uma definição boa. Talvez essa seja a melhor definição. Realmente uma identificação híbrida, né? E ter o conforto de poder estar realmente mudando, né? Não mudando, mas adaptando. De acordo com a comunidade que você está. Bom, eu prometi também que não ia te segurar muito, porque você vai ter que buscar o Lucas no aeroporto, ele tá vindo do Rio, né? Isso. E ainda tem muitos compromissos. É uma curta temporada que você está aqui em São Paulo, né? Mas assim, antes da gente encerrar, eu costumo pedir algumas indicações para os nossos convidados. Primeira indicação é comida. O comfort food, o que você gosta de comer para dar aquela animada. Geralmente, os nossos convidados acabam falando comida coreana, porque é comida que lembra comida de casa. Mas se no seu caso, se quiser falar alguma coisa, alguma comida brasileira. E aí eu peço também uma indicação de restaurante. Tá? Então, assim, se quiser indicar, por exemplo, quem for para Filadélfia, o melhor fillet steak é desse lugar, por exemplo, tudo bem. Aí quando a gente for lá brincar de fazer o roteiro do rock, a gente sabe onde comer. Mas se tiver aquele restaurante que, sempre que a gente vem pro Brasil, eu lembro, nossa, precisamos comer lá, essa indicação. Depois uma indicação de streaming. Então, quando tem um tempo para relaxar, das coisas que você já se lembra de ter assistido, filmes, séries, pode ser coreano ou não, aquilo que você gostou e você indica para as pessoas. E se te botarem numa sala de norebá, hoje é confraternização do pessoal da faculdade, está num karaokê, você só vai sair daqui se cantar uma música, que música que você cantaria? Pode começar por qualquer das indicações. Não, pode falar talvez com a comida, né? Comidinha, né? Obviamente, comida coreana sempre faz parte, né? Do nosso... Mas um comfort food para mim é pizza. Pizza? Eu adoro pizza. E engraçado, a pizza brasileira, eu acho uma pizza muito bem feita. Você acha diferente? Eu gosto das pizzas daqui. É portuguesa, geralmente? Eu gosto... Bom, tem uma pizzaria Brás, né? E lá tem a pizza de abobrinha, que eu realmente adoro. Eles fazem muito bem lá. Então, inclusive, ontem eu fui na pizzaria Brás para comer uma pizza lá. É uma pizza que eu gosto. Quando eu venho para São Paulo, eu vou para lá. Com relação ao streaming, eu gosto muito de ficção científica. Então, mesmo porque da da união da odontologia com a engenharia, para mim, eu me inspiro muito nas séries de ficção científica. Tradicionalmente, eu gosto muito da Star Trek, né? Que é bem melhor que Star Wars. Star Trek, realmente, inclusive o novo agora, que tá não sei onde que está fazendo streaming aqui, mas tem a série nova da Star Trek, que é muito boa. E eu também gosto muito também não sei, tem a Apple TV. Apple TV. Eu vou te falar em inglês, mas não sei qual que é a tradução certa aqui no Brasil. É For All Mankind. For All Mankind. Tá no Apple TV. É ficção científica também. É ficção científica. Uma história paralela que
que os russos chegaram na Lua primeiro que os americanos. Eu vi falar. Essa eu acho fantástico. Tá. Tô terminando agora, acho que a terceira temporada, Tá. isso. Essas são minhas favoritas atualmente. E a outra era... Música. Eu cresci sempre gostando de Legião Urbana, né? A Legião Urbana realmente foi uma banda que me marcou muito. E a maioria dos meus amigos, na época que eu cresci, Legião Urbana sempre foi a banda de escolha. Eu acho que gosto muito da música Pais e Filhos. Pais e Filhos? É música de formatura, geralmente, né? Essa acho que sempre fica na memória. Então, acho que talvez essa seria a música que eu escolheria. Legal. Se fosse no Noreban. Ótima indicação também. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Espero na próxima poder conversar com o Lucas também. Sim. Na verdade, eu estava tentando ajeitar a agenda, né? Mas ficou meio corrido. Mas eu tenho certeza que talvez na próxima vez que ele puder vir conversar aqui, ele vai ter mais histórias para contar, porque eu acho que ele vai estar deslanchando aí nessa aventura olímpica dele. Sim. Muito obrigado, Alex. Realmente... Foi uma oportunidade muito, muito boa te vindo aqui. Parabéns também pelo seu podcast, viu? Obrigado. Muito obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu.